Está começando mais um P3 Podcast. E como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Essa semana vocês puderam se deleitar com um podcast mais longo. Se vocês gostaram desse formato, deixe no comentário, converse com a gente, porque o seu feedback é muito importante para nós. Hoje estamos aqui com um convidado muito importante para nós. Não vou apresentar ele antes dele se apresentar, né? Vou deixar essa honra para ele mesmo, mas vou passar para o meu amigo João Pedro para ele explicar um pouco sobre o tema e depois a palavra está com o nosso convidado. É isso aí. E aí, gente, tudo bem? Eu sou o João Pedro, a gente está aqui para começar mais um podcast muito especial. Afinal, todos os podcasts são especiais, né? Para mim, cada passo que a gente trilha é um passo muito especial. E hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante, porque o tema de hoje é sobre a teologia, o estudo da teologia. Porque na igreja, às vezes a gente vê um determinado discurso que as pessoas dizem que se a gente começar a estudar a palavra de Deus, estudar os assuntos teológicos, a gente vai esfriar, né? A gente vai se tornar um crente frio, até desviar da igreja. Mas só que a gente está aqui para discorrer sobre esse tema. Por isso que nós trouxemos nosso querido convidado aqui. Agora eu vou deixar ele se apresentar, aí ele se apresenta e a gente começa a discorrer sobre esse tema. Olá, primeiramente eu quero parabenizar vocês pelo projeto, pela iniciativa, muito bom, que Deus continue abençoando vocês, né, e que a juventude aí pare um pouquinho para ouvir, né, esse projeto que é muito bom. Meu nome é José Newton, sou pastor, né, da Primeira Igreja Batista Nacional em Parque São Vicente, no Ministério Monte Sião, servindo ali como pastor auxiliar e, pela graça de Deus, coordenador e professor do Seminário de Maturidade Cristã, né, aqui também na nossa região, na cidade de Belford Roxo. Isso aí. Então, convidado de peso hoje. Acho que não só o convidado, mas como um assunto bem complexo, por assim dizer, né? Eu lembro que a gente conversou essa semana passada sobre isso, lembra? Uhum. A gente desceu debatendo um pouco sobre esse assunto, sobre teologia, sobre vertentes teológicas, sobre cada denominação tem sua vertente da teologia, que hoje em dia tem acho que até uma briga para forçar muitas das pessoas a seguirem uma vertente teológica, sendo que eu acho que cada denominação acredita em uma, né? Cada denominação é batista, temos a Assembleia, temos qual as outras? Presbiteriana, por aí vai, Adventista, né? Tem muitas denominações. Hoje eu gostaria de saber um pouco mais da Batista, a teologia, o que nós acreditamos, como o João Pedro falou, será que isso vai nos esfriar, aprender sobre isso, ou se vai nos queimar ainda mais na presença do Espírito Santo, ou se vai, como é que eu gosto de pessoa falar, amornar a brasa, abafar o fogo. É o seguinte, essa questão de algumas denominações terem as suas teses ou sua visão teológica, né, isso é uma questão do homem, do ser humano, ok? Porque quando você para estudar a teologia propriamente dita, ela não te dá creia nisso, ponto. Não. Porque o objetivo da teologia, certo, é te apresentar a Deus. Esse é o objetivo dela. Tá? Agora, nesse apresentar, claro que apareceu vários professores, vamos dizer assim, doutores dentro da área, como Calvino, arminianos, exatamente. Apareceram vários, e cada um pegou a teologia e botou em uma direção, certo? Mas se você pegar a teologia puramente, ela, sem olhar a questão de segmento doutrinários, o objetivo dela é o seguinte, é te mostrar Deus. Só isso. Ok? Então, o objetivo primordial, né? Exatamente. Mas aí eu quero perguntar para o senhor, será que a gente, estudando teologia, a gente foge dessa questão do foco ser Deus?
o problema é que nessa caminhada, né, vamos dizer assim, do terceiro século, mais ou menos, depois de Cristo, até o nosso dia de hoje, então, nesse período, houve muitos desvios, infelizmente, na questão do estudo teológico, certo? E foi colocado muito tipo de crença, opinião do próprio homem, quando a gente falamos aqui da questão de cada denominação queria botar a sua visão, né, teológica. Então houve muitos desvios, tá? E repete de novo a sua pergunta. Se a gente, quando a gente se aprofunda na teologia, a gente, de alguma forma, se aprofundando, a gente se desvia do foco que é Deus? Depende como você se aprofunda, tá? Por quê? Porque a teologia, ela tem alguns... Vou resumir, vou tentar falar mais simples para ser bastante entendido aqui o assunto. A teologia, ela tem 3 pontos principais. É o histórico, o filosófico, desculpa, quase que não sai, então, histórico, filosófico e profético. Certo? O histórico e o filosófico, ele é dado através de quê? Da pesquisa intelectual. São ciência, você vai pesquisar, você vai analisar, você vai ver opiniões de outros, você vai ver, estudar o que tal fulano escreveu, o que tal fulano pensou, o que tal fulano deu a sua parte filosófica ou a parte poética do assunto, certo? É só pesquisa intelectual. Mas o profético, você tem que se aprofundar buscando o quê? A inspiração do Espírito Santo e a revelação dele. Ok? Então, se você mergulhar mais na parte histórica e filosófica, claro que você vai chegar em determinado ponto que aquilo pode entrar em choque. Aquilo pode até contradizer. A fé, no caso, né? Exatamente. Certo? Ou você querer desse ponto, ou querer desse, então aí pode levar você a fugir do foco, certo? E perder até a visão de Deus. Porque a teologia é uma ciência, como qualquer uma outra. Tá? Então, se você pegar só nesses 2 pontos, claro que você vai estar fugindo do foco. Mas quando você pega a parte profética, que é a mais importante, e dentro dessa parte profética, como eu falei, a questão da revelação e da inspiração que é dada pelo Espírito, claro que nesse ponto aí, você vai quê? Você não vai se afastar, ao contrário, você vai se aproximar mais dele. Eu vejo que hoje em dia, eu estava até conversando com o João Pedro, que muita gente estuda teologia, mas para um aproveito errado da teologia. Eu vejo que tem pessoas que é mais para questionar uma crença. Tanto que eu estava falando para ele que eu estava vendo um vídeo que o cara ele foi no Monte Sinai, subiu o Monte Sinai. E lá tem uma biblioteca que acho que é a mais antiga, que fica lá perto do Monte Sinai. E lá estava falando que os historiadores que estudam lá no sítio arqueológico, que estuda ali esse negócio ali dos hebreus, a vinda dos hebreus para a Terra Prometida, eles estavam falando que Moisés era apenas um amontoado de outros homens. Não era uma pessoa só. Ele era vários homens que nessa caminhada de 40 anos passaram, eles juntaram e deram um nome que foi Moisés. Até que certo ponto, essa parte... Daí a gente já está no campo da heresia, né? O primeiro ponto ali que é histórico. Até essa parte também que ele estava falando lá, que na Bíblia fala que o faraó era o... Como é que é o nome dele? Da época de Moisés? Não, acho que a Bíblia não dá o nome, né? A gente chega a uma noção, assim, tentando contar o tempo e tal. Aí as pessoas acreditam que era... Não, Ramsés, não tem lá o nome exatamente Ramsés, mas acho que é o que a gente... Aí o pastor pode responder melhor. Que as pessoas vão mais contando e tal, quem vai, sei lá, e quem era. Provavelmente naquela época. Aí ele estava falando lá que provavelmente nem era o Tutankhamon na época historicamente falando, na época de Moisés. Até que certo ponto, essa parte da história interfere na teologia e que a gente possa... eu sei que a gente tem que se basear na Bíblia e confiar na Bíblia, mas até que certo ponto a gente pode fechar os olhos falando assim sobre os historiadores, sobre essa parte que
influencia muito eu acho que na teologia. Na teologia. É o seguinte, tudo que se refere a Deus, o primeiro ponto que vai ser necessário é a sua fé, a sua crença, certo? Então, a história, ela pode te ajudar a você acrescentar a sua fé, aumentar a sua fé, valorizar a sua fé, ou essa própria história pode vir destruir a sua fé. Como é isso? Depende de como é que você está pesquisando a coisa, depende de como você está olhando a história, certo? Por quê? Porque assim, essa história, né, ela tem, como Jesus falou, há dois caminhos. Desses dois caminhos tem uma história, certo? Repetindo, aquela que vai ajudar a acrescentar a sua fé e aquela também que vai procurar fazer destruir a tua fé. Então depende do como é que você está pesquisando, aonde você quer chegar com isso. Qual é o intuito também disso? Né? Qual é o intuito com isso? Exatamente, certo? Tem pessoas que geralmente, como você falou, que estuda a teologia para querer combater. Tem outras que pensam que estudar a teologia só para querer pregar. Uhum. E nesse só querer pregar, ele também perde o objetivo essencial da teologia, certo? Porque você não pode ensinar aquilo que você não vive. Uhum. Eu vou falar que eu era uma pessoa muito descrente de teologia. Eu vim aprender a ter curiosidade sobre isso há uns 2, 3 anos. Eu era uma pessoa que, primeiramente, eu vou te falar meio burro, porque eu achava que o nome teologia vinha de teoria. Eu falava, um negócio de teoria, como é que eles vão saber lá, exemplo, se Jesus andou aqui? Eles não estavam lá, pô, eles não sabem. Mas depois, quando o pastor João nos apresentou verdadeiramente o que é a teologia, para que ela serve, que é justamente para, como o senhor está falando, nos aproximar da nossa fé e também conhecer um pouco mais da caminhada de Jesus sobre a terra, um pouco da caminhada dessas pessoas que a Bíblia não cita tanto, ou cita algumas partes, tem períodos que tem meio que um buraco na história, e a teologia vem tampando esses buracos, vem explicando. Eu imagino que tem muitas pessoas que têm esse preconceito também com a teologia. Com certeza, com certeza. E você não está sozinho nesse pensamento, porque eu no início também pensava do mesmo jeito. Tanto assim que eu detestava seminário. Não queria saber de seminário. Olha só, deu volta. Agora é professor, né? Eu tratava seminário e dizia que era cemitério. Certo? Tive alguns motivos até para poder andar com esse pensamento, mas graças a Deus o Espírito Santo trabalhou na minha vida. Mas eu não gostava de seminário. Né? Até que eu conheci o meu sogro e que ele começou a me mostrar um outro lado que eu não conhecia. Aí daí eu comecei realmente a me interessar a estudar. E o próprio, pela misericórdia de Deus, o próprio Espírito uma vez me disse: leia a minha palavra que você vai precisar. E eu comecei a leitura bíblica como qualquer um crente, normalmente. Mas nessa leitura eu comecei a descobrir, meus olhos começaram a ser abertos, que eu precisava entender melhor, até para explicar para uma pessoa, certo? Não explicar com palavras difíceis, não explicar com termos científicos, certo? Não, mas a minha intenção foi que vou aprender para cada tipo de pessoa, cada tipo de público, eu saber explicar a ela quem é Jesus. Para aquele que, desculpa a expressão que eu vou falar aqui agora, né? Aqueles que, vamos dizer assim, analfabeto, que não conhece nada, como ele saber de Jesus? Aquele que já tem um conhecimento melhor no seu intelecto, como ele também saber de Jesus? É aquele que é um doutor, certo? Ele pode ser doutor em qualquer ciência, mas doutor em Deus ele não é. Não tem como, né? Exatamente. Então não tem como, exatamente. Mas eu vou precisar ter condições de explicar a ele também esse assunto. E pastor, como é que a gente pode espalhar na igreja a importância, né? Aí eu vou perguntar para o senhor, quando o senhor vai ensinar lá no seminário, qual é o assunto introdutório que revela a necessidade da gente conhecer mais a palavra de Deus? Aí a gente vai para a entrelinha, né? Porque o texto não está exatamente escrito, mas que a gente pode determinar o texto. Como é que a gente pode mostrar às pessoas a necessidade da gente saber dessas coisas?
Nós começamos mostrando a necessidade que temos de nós aprofundarmos primeiramente na Bíblia, deixando até de lado um pouco a parte histórica e a parte filosófica, certo? Então, mostramos ao pessoal a parte prática. O que é que eu posso tirar de praticidade da teologia? O que é que eu posso trazer para a minha vida? Certo? No meu dia a dia. Porque quando você estuda a palavra, qual o pensamento que você tem? Hoje eu quero estudar porque eu quero me aproximar de Deus. Uhum. Na verdade, o pensamento de todo mundo, eu quero conhecer Deus, quero saber como é que é, qual é a vontade dele. Então, a gente procura mostrar ao pessoal isso, você precisa descobrir isso. Certo? E aí a gente começa tratando dos assuntos que vão contribuir para a gente chegar a esse objetivo. Porque às vezes eu percebo que a gente é tentado, nos primeiros passos da caminhada cristã, a achar que tudo vai cair do céu, assim, não. A coisa vai aparecer assim, um anjo vai descer com um livro, falar que você tem que fazer, que você tem que ir ali. Acho que é Daniel, né? Vai explicar onde vai descer, vai explicar tudinho ali. Falar tudo certinho. Que você Mas desculpa, nem Daniel aconteceu isso. Que se ele ficou meio confuso com as visões, né? Que se você for no capítulo 9, se não me falha a memória, você vai ver que Daniel, ele diz assim, lendo o livro, entendi que às 70 semanas ele começa a dizer. Então isso mostra que ele começou primeiro a ler. Uhum. Ler o quê? O escrito que alguém deixou, que no caso foi o profeta Jeremias. Uhum. Certo? Então ele começou a ler, tá? E ver a necessidade que todos nós temos que dar o primeiro passo. Qual é o primeiro passo? Ler. Porque sem ler, você não vai chegar ao conhecimento. Eu aprendi com João Pedro, com o nosso evangelista Valdomiro, com o pastor João, que a teologia ela ajuda você a entender até algumas coisas dentro do texto bíblico. Por exemplo, algumas falas que tu... tem tampão, desculpa, cara, desculpa. Tem alguns textos bíblicos que são determinados para determinados povos, para determinadas pessoas, que no original falam outras coisas, assim, não que a tradução esteja errada, mas que para aquela época o significado era outro. O pastor veio explicar aqui no podcast dele, se vocês não assistiram, eu convido vocês a assistirem o podcast com o pastor. Ele fala que, por exemplo, daqui a alguns anos, uma palavra que a gente fala muito hoje, sei lá, porta, pode daqui a alguns anos significar outra coisa essa palavra. E isso durante a história vem acontecendo. E a teologia também nos ajuda a entender essas palavras, né? Como eu disse no princípio, o objetivo da teologia é te apresentar a Deus, certo? Então, para te apresentar a Deus, ela te mostra a história, tá? Te mostra a parte poética, no caso filosófica de Deus, e a parte profética, certo? A teologia, ela te mostra isso, tá? Então, e outra coisa, as traduções bíblicas, como você falou aí, a palavra porta, foi escrita de tal, foi traduzida aquilo de um jeito, hoje a gente vai entender outro. As traduções bíblicas, no decorrer desse tempo também, né, houve uma necessidade de correção de linguagem. Por quê? Porque as gerações vão passando. Né? A linguagem também vai evoluindo. A linguagem, né? vai evoluindo, vai mudando, certo? Então, como o objetivo é apresentar a Deus, ela tem que acompanhar isso também. Né? Por exemplo, a Sociedade Bíblica do Brasil, há pouco tempo aí, lançou uma nova versão da Bíblia Almeida, né? Que as palavras na segunda pessoa do singular e a segunda pessoa do plural já não aparece tanto. Por quê? Porque hoje não se fala tu, vós. Né? Hoje você não vê como é que tu estás. Você não vê o pessoal perguntando mais assim. Você vê o quê? Ei, como é que está, gente? Então tem que trazer uma linguagem simples para que o povo entenda. Isso é tão importante, porque uma vez eu vi nessas histórias aí de igreja que tinha um pastor que falava que Jesus sabia tocar um instrumento. Aí eu falei, onde que o senhor achou isso, pastor? Onde que o senhor achou? Aí ele falou, não, é porque eu estava lendo a Bíblia, aí lá naquela passagem que Jesus cura o filho da viúva de Naim, lá a palavra, o versículo diz que ele tocava esquife. Então Jesus, ele tocava o instrumento esquife. Nem sei que instrumento é ele, mas ele tocava. Na verdade, esquife é o caixão, né? Então o cara não sabia direito, ele achava que Jesus tocava um instrumento chamado esquife.
Ah, Pra mas você aí ver como é também, que é. o cara podia ter pesquisado, né? Pô, não sei que instrumento é esse. Ah, deixa eu dar aqui uma olhadinha em skip, que aí vai ver que não é um Você instrumento, né? fez me lembrar também, não sei se foi brincadeira, né, que a turma faz muita brincadeira por aí, mas no determinado evento, um certo irmão levantou e começou a dizer que os irmãos começaram a cantar aquela música da harpa, né? Solta o cabo, Ah, tá. Danal. Esse E ele vídeo disse que leu na Bíblia que Danal era um homem forte, não sei o quê. Aonde que você... Não tem isso. Quer dizer, ele não sabia nem o que era Que o povo mandava o Danal. Danal soltar o cabo, ele não soltava. Dá na hora o cara tem teimoso. Certo, né? Entendeu? Então, são esses tipos de coisas que muitas vezes a gente vê e demonstra que a pessoa não procurou estudar, não procurou nem ler a Bíblia direito para poder estar falando coisas que não deve. Isso daí, o Espírito Santo vai perder o tempo dele para tentar te revelar isso. Exatamente. E o meu sogro sempre me dizia o seguinte: não procure falar besteira com elegância. Uau, e eu tomei o conselho dele, por isso que eu estudo, para poder, quando eu falar... Engraçado que eu tava vendo um vídeo hoje, e no vídeo ele falava que as pessoas que mais falam que sabem, eu sei, é que na verdade são os mais leigos. Ele tava falando que na filosofia tem uma... Não vou saber falar a frase correta, mas acho que o que eu sei é que nada sei. Só sei que nada sei. Acho que... Aí tem uma outra palavra que eu não... Tem mais uma parte da frase que eu não vou lembrar. Aí tava falando, porque geralmente quem sabe... Fala assim, poxa, tá, eu sei, mas eu sei que esse assunto é tão complexo que eu tenho que estudar mais sobre esse assunto. A pessoa que é leiga, não, ela fala assim, o que eu sei já tá bom. Então passa a passar coisas erradas, ensinar coisas erradas. Por isso que é muito importante ler a Bíblia. Porque... Por isso que lá em Provérbios e também Paulo fala muito, é que a gente não pode ser sábio aos nossos próprios olhos, né? A gente não pode chegar ao ponto de dizer, eu sou sábio, ponto. Exatamente. Tô com a vida zerada. Não, tem eu sei tudo já. E a palavra profética é conheçamos e prossigamos a conhecer. Isso é muito importante. E aí a gente já chega no clímax, né, do podcast. E essa fala, pastor, que as pessoas dizem que a teologia esfria o cristão. Aí o senhor vai saber falar bem melhor. Por que as pessoas dizem isso? Aquilo que eu já falei, depende como você está estudando a teologia, certo? Qual o seu objetivo? Se você quer a teologia só para pregar, ela vai te esfriar mesmo. Ela vai te esfriar. Não é aquela questão que o povo sempre fala, né? A letra mata. Né? Apesar que não tem nada a ver com isso, o assunto bíblico não tem nada a ver com isso, mas aquela questão, a pessoa, quando ela vai querer ser mais da parte intelectual, claro que ela termina se perdendo. Tá? Por quê? Porque na parte intelectual você termina esquecendo daquela parte mais importante, que é a revelação do Espírito. Eu já tive experiência lá no seminário, que uma pessoa me procurou querendo aprender a pregar. Eu disse para ele, você quer aprender mesmo? Ele fez, quero. Então pega a tua Bíblia, entre lá no teu quarto, fecha a porta e fica você e Deus. Tá? Porque a teologia, ela não traz revelação da vida da pessoa. Porque o objetivo dela não é essa. Ela procura te revelar Deus. Então, se você quer pregar para a edificação da pessoa, você tem que falar com o professor por excelência, que se chama o Espírito Santo, porque é ele que vai edificar, é ele que vai dizer o que está no teu coração. Não é a teologia. Isso de forma nenhuma nos impede de procurar pesquisar, né? Com certeza, as coisas, com né? certeza. Porque a gente também a gente entra no lugar perigoso que a gente hoje, não, vou só ouvir o Espírito Santo, é isso aí, acabou, fechar os olhos para todas as coisas. Ou a pessoa lá, quando vai pregar, só abre os livros e tal, não ora nada, não pede nenhum conselho ao Espírito Santo, né? Exatamente, certo? Porque a ordem, né, o mandamento de Cristo foi o seguinte, que ele não nos deixaria só e enviaria o Espírito Santo. E qual era o papel do Espírito Santo? Qual é o objetivo do Espírito Santo? Nos guiar a toda a verdade. Então, quem guia é ele, não é a teologia, certo? A teologia só é como uma ferramenta. Né? Por exemplo, vocês estão fazendo esse trabalho. Vocês, se quisessem fazer esse trabalho sem a filmadora, sem o celular, sem o microfone, você vai chegar aonde? Não é nenhum. Claro, então vocês precisam da ferramenta.
Você podia ter todo o conhecimento que for, mas se você não tiver o equipamento, você não vai em lugar nenhum. Então, a teologia só é mais ou menos uma ferramenta, certo? Onde você vai debruçar, vai procurar saber o assunto e adquirir para também o quê? Compartilhar com outra pessoa. Esse é o objetivo. E se você também for ler a Bíblia, né? É uma prática que a gente aqui tem sido muito cobrado na escola bíblica, tem sido muito cobrado ao povo para ler a palavra de Deus. E você vai ver que até as próprias pessoas que são pregadas, a Paulo, Jesus, não sei quem, eles estudaram. Eram pessoas que estudavam a palavra, eram pessoas. Paulo, depois que ele se converteu, ele ficou 3 anos, né? Exato. 3 anos estudando, para depois sair fazendo essa maravilha toda que ele fez. Na verdade, ele ficou 3 anos no bem, foi só estudando. Ele ficou 3 anos recebendo instrução diretamente do Senhor, que você pode ler ali lá no livro de Gálatas. Mas Paulo era um dos maiores teólogos, vamos dizer assim, falando na linguagem de hoje, da época dele, da geração dele. Tanto assim que ele, nos seus escritos, ele diz que ele teve como professor Gamaliel, que era considerado um dos maiores ensinadores da época, mestre da época. Então ele teve uma boa bagagem, aprendeu com alguém uma boa bagagem, certo? Aí eu pergunto, será que essa bagagem teológica da época de Paulo, certo? Falando numa linguagem simples para todo entender, esfriou Paulo? Não, claro que não. Mas serviu como ferramenta para ele trazer grandes ensinamentos para nós? Poxa, teve sim. Por quê? Porque quando você pegar o livro de Gálatas e você vai estudar, você vai ver que o assunto que Paulo trata ali é sobre a circuncisão. E se Paulo não trata daquele assunto, com certeza, hoje a igreja estaria voltada a viver as práticas da antiga aliança. Certo? Por quê? Porque não teve alguém com conhecimento, alguém que entendesse do assunto e pegasse aquele assunto e botasse ele no seu devido lugar. E explicar como é que deve ser tratado. Entendeu? Então o Espírito Santo precisou de uma pessoa. E quem foi essa pessoa? Graças a Deus ele encontrou Paulo. E a influência dele é tão grande que a gente está trabalhando para entender até hoje, né? As coisas que Paulo dizia. Exatamente. Conhecer e prosseguir em conhecer é muito importante na nossa caminhada cristã. Mas eu vejo que hoje em dia as pessoas não se interessam muito por isso. Não se interessam pela palavra, não se interessam pelo conhecimento. Elas se interessam só pelo que elas podem se beneficiar, às vezes. Tanto com conhecimento, tanto com a tua intimidade com Deus. Em que ponto a teologia nos ajuda assim? Eu sei que, como você falou, se você estudar pelo propósito certo, ela vai te aproximar de Deus. Mas o quanto isso nos ajuda? O quanto a teologia nos ajuda a nos aproximar, a conhecer a Deus? Porque tem muitas pessoas que acham que só ler a Bíblia tá bom. Por exemplo, tem uma aula de um seminário, não quer participar, um estudo para líderes, não, isso não é para mim não. Eu já vou na escola bíblica dominical. E aí, muitas das vezes, na escola bíblica dominical é citado algumas partes de teologia e a pessoa fica assim, até que certo ponto isso nos ajuda a nos aproximar de Deus. Foi falado aqui que a pergunta foi se isso nos afasta. Se o propósito certo, isso nos ajuda, o quão nos ajuda? Se a gente tem que fazer isso. Eu estou entendendo a sua pergunta. Como nos ajuda? É o seguinte. Nós vivemos em uma época que tem aparecido assim, vários tipos de ensinamentos. Certo? Tem aparecido várias ideias por aí. Ideias evangélicas, ideias religiosas, várias visões. Vou usar a linguagem que o povo vai entender. Tá? Então, como é que você vai se defender de um pensamento, ou de uma ideia, ou de uma visão errada? Você não tem conhecimento. Se você não tem conhecimento. Certo? No nosso caso, a gente precisa ter conhecimento das verdades referente ao reino de Deus. Então, como você vai se proteger a você mesmo se você não tiver conhecimento? Certo? Eu passei por uma experiência também, que uma vez eu fui ver uma inscrição de um emprego, e na fila onde eu estava lendo um livro, e tinha dois rapazes. E eu percebi que um estava
querendo humilhar o outro. O outro é um irmãozinho de determinada igreja evangélica, mas eu percebi também que ele era novo, certo? Um deles, e o outro é de outra religião aí, né? E ele a intenção dele era envergonhar e tirar o irmão do pensamento de onde aquele irmãozinho estava. Quando eu percebi aquilo, eu aí entrei no meio. E a pessoa começou a querer me mostrar que ele sabia de tudo e conhecia tudo. Aí eu peguei, dentro da própria palavra dele, e comecei a mostrar que ele mesmo estava errado e quem era, e comecei a botar o meu conhecimento em cima. Mas a minha intenção não foi de querer envergonhar ele, mas mostrar que ele estava seguindo um caminho errado e estava querendo desviar o outro para ir para o mesmo caminho errado que ele estava indo. Tanto assim que ele mesmo chegou para mim, era tal de tal igreja, eu era assim, eu era assado, mas depois eu vi um pessoal e segui. Quer dizer, ele seguiu um caminho errado, por falta de conhecimento, e agora estava querendo desviar o outro. Entendeu? Então, como é que você vai se proteger? Aconteceu uma coisa muito engraçada. Não vamos dizer que engraçada, porque não foi engraçado, mas preocupante, porque uma vez eu fui trabalhar como garçom lá, um garçom começou a me questionar, não, mas porque a Bíblia, se tu for olhar na história, ela foi tomada, teve uma época que os romanos tomaram posse da religião, e quem garante que os romanos não modificaram a Bíblia no teu favor? E eu não tinha argumentos para debater com ele, não tinha conhecimento para debater com ele. Ele falava umas coisas que eu acho que se eu pouco conhecimento que eu tivesse, se eu não tivesse ali esse pouco conhecimento que eu tinha, eu acho que eu até iria com ele naquela viagem que ele estava falando. Ele falou, não, mas porque, por exemplo, o Messias para as pessoas lá é só um tempo, eles não estão esperando. E, cara, esse cara tá muito viajado, mano. Mas como é que eu vou explicar para ele? Não tinha. Eu sabia o que tinha que explicar para ele, mas não tinha as palavras para explicar a ele. Então, o conhecimento da palavra, o estudo tanto da Bíblia como tanto da história, porque ele estava citando pontos históricos, é bom se conhecer, até mesmo porque o senhor falou, para você saber se proteger e proteger o evangelho. Porque muitas das vezes a gente fica meio tonto quando alguém vem te questionar, porque você não sabe. Você vem na igreja, às vezes tem 10, 20, 30, 40 anos na igreja, mas você sabe o quê? Que Jesus morreu por você. As coisas que os pregadores falam, mas a tua experiência com Deus, a tua convicção, não tem. Outro detalhe aí, Tiago, é o seguinte, a confusão que se faz na igreja é que quando se fala conhecimento, o pessoal leva sempre para o lado da teologia, vamos dizer assim, filosófica, né? Ou, falando uma linguagem simples, o pessoal olha para a teologia na questão só da letra do homem, como se fala, certo? A questão é essa. E aí alguns dizem assim, se você tem teologia, mas não tem experiência com Deus, não vai adiantar de nada. Não, o conhecimento teológico e a experiência, eles andam juntos. Tem que andar junto. Tá? Até você lendo a Bíblia, você está lendo teologia. Agora é o seguinte, se você não querer pôr em prática aquilo que você conhece, não vai ter valor nenhum. É como diz lá em Tiago, não seja só ouvinte, seja praticante, ouvinte praticante. Então, se você ouvir, estuda e guarda para você e não pratica, não procura mudar o seu comportamento para aquilo que está aprendendo, claro que não vai adiantar nada, certo? Como eu digo lá no seminário, o pessoal, olha, seminário não dá poder, seminário não muda a vida e seminário não te faz você ficar junto do trono de Deus, certo? Quem te dá poder, quem te dá mudar a sua vida e quem faz você estar junto do trono de Deus é você dar ouvido à voz do Espírito Santo. É Ele. É Ele que faz isso. Exatamente. Pastor, eu queria ouvir uma experiência sua sobre algo que, não sei, antes do Senhor se aprofundar no estudo da palavra de Deus, no estudo teológico, algo que o Senhor estudou, aprendeu e mudou assim, a sua vida, a forma como você via a palavra de Deus. Rapaz, tem muita coisa, muita coisa. A gente tem tempo aí. Muita coisa. Eu vou tentar aqui resumir. Eu já estudei
em 2 seminários médios, um superior e um outro que eu falo muito, porque realmente abriu muito meus olhos, que é a Escola de Treinamento Rema, né? E nessa escola de treinamento mesmo, tinha assuntos que eu já conhecia, mas eu ficava tentando, pô, eu quero ver como é que esse professor vai explicar isso. Porque o objetivo dessa escola é, como eu disse, é trazer a coisa prática. O que é que você pode tirar de um curso teológico e realmente praticar na sua vida, viver o seu dia a dia, né? Vou dar um exemplo para o povo aí me entender. Na teologia, você estuda sobre, por exemplo, o Mar Vermelho, né? A profundidade dele, a distância que ele tem. Isso você não vai usar isso no dia a dia. Né? Você não vai sair falando aí do Mar Vermelho de manhã, de tarde à noite. E uma que vão chamar você de maluco, que ninguém quer saber disso. Mas tem assuntos dentro aí que você pode extrair e colocar na sua própria vida. E você dá um bom testemunho pela maneira que você vive. Entendeu? Então teve várias matérias, por exemplo, Realidade da Nova Criação mesmo, foi uma matéria que mudou a minha visão sobre quem eu sou hoje em Jesus. Quem eu sou, né? Como ser guiado pelo Espírito, que no caso no curso teológico você não aprende essa matéria separada, esse assunto separado. Lá a gente faz uma junção de tudo, que é a pessoa do Espírito Santo. Aí fala de todas as questões referentes a ele. Já no Rema teve uma divisão, certo? E isso abriu meus olhos. Então houve uma mudança. Explicar um pouquinho essa questão do Espírito Santo, dos desdobramentos, a realidade da nova criação. Posso sim. Na questão realidade da nova criação, o que quer dizer? Às vezes a pessoa entra para a igreja, ela quer ter uma mudança de vida. E ela mesmo, às vezes, percebe que ela não mudou. E ela percebe isso, só que nesse perceber, certo? Não vou dizer que há uma influência também do maligno aí, de querer botar uma consciência pesada, de que não houve mudança, que não houve nada, tudo permaneceu a mesma coisa. E a pessoa acredita nessa ideia que está na cabeça dela, né? Como a Bíblia fala sobre os dardos inflamados do maligno, ela acredita nisso, não examina o que Deus fala sobre ela, porque a Bíblia é um livro para todos, mas se você for analisar, ela é escrita de forma pessoal. É Deus falando para você. Que cada um fala de uma forma diferente, né? Exatamente, certo? Então, o que é que acontece? Às vezes a pessoa está vivendo ali e acha que nada mudou, mas, na verdade, houve uma mudança na vida dela. Ela só precisa direcionar a mente dela e a consciência, o coração dela, o sentimento dela para essa verdade. Certo? Por quê? As coisas de Deus é baseado à fé. Então eu preciso crer que no dia que eu encontrei com Jesus, aquele dia houve um novo nascimento em mim. Se houve um nascimento, eu passei a ser uma nova criatura. Certo? Eu gosto de usar mais a linguagem uma nova criação. Porque eu estava debaixo e escravizado do pecado, recebi a Jesus e Jesus me libertou daquilo. Pastor, se ele me libertou, então por que eu ainda faço? Aí uma questão de você se examinar, de você buscar apoio, de você ler a Bíblia, tomar posse, acreditar naquilo que está escrito, certo? Você exercer uma autoridade sobre você mesmo, sobre você negar você mesmo, como está escrito lá em Colossenses capítulo 3, né? Se vós já ressuscitaste com Cristo, pensai nas coisas que são do alto, onde Cristo está sentado. Certo? Fazer morrer a vossa natureza terrena. Então eu preciso aprender como é que eu vou fazer morrer a minha natureza terrena. E você só vai aprender quando você examina as Escrituras. Porque ela vai te dar instrução. O Espírito Santo ele vai te dar o caminho como você vencer isso. Por exemplo, eu tinha uma questão em mim que eu não sabia como lidar com essa questão. E essa questão me deixava muitas vezes com a mente turbada. Né? Às vezes eu pensava que eu já tinha praticado um erro sem praticar nada, mas
o sentimento de culpa pesava. Quando eu comecei a analisar essa questão da nova criação, de quem eu sou, o que foi realizado dentro de mim pelo meu recebimento a Cristo, eu aí aprendi de como existe uma autoridade sobre aquela tentação. Aquilo que Jesus disse, vigiar e orar para não cair em tentação, certo? Então eu comecei a aprender de como vigiar e exercer uma autoridade sobre aquilo que via para me turbar. E quando eu ficava turbado, logicamente, eu começava a ter pensamentos e ideias erradas a respeito de Deus. Que Deus não me perdoou, que Deus está longe de mim, que não vai adiantar mais orar, que eu não consigo vencer aquilo. Não era nada, era só ideias realmente setas malignas para querer me afastar da fé. É uma experiência minha que quando eu me desviei do caminho do Senhor e voltei para minhas práticas pecaminosas, para mim voltar foi muito difícil isso, porque toda vez que eu ajoelhava para orar, pai, parecia que a minha mente me acusava. Falava, tu não é digno de falar com ele. Aí vinha o meu pecado, as lembranças e as acusações, e eu me sentia impuro de estar na presença dele. E acabava não orando. Uhum. Mas aí, quando eu comecei a ler a palavra, a gente vê lá em Gênesis, com Adão, com Caim, que a única coisa que ele quer é que você confesse o seu pecado a ele. Exatamente. Tanto que, o Senhor, ele chegou para Adão e falou, Adão, onde é que tu tá? Você acha que... Sério, ele sabia a cor do arbusto antes de chegar lá. Mas ele queria, Adão, me fala, me confessa. E quando eu aprendi que mesmo com as tuas acusações, você se dobra o seu joelho, você passa essa barreira, coisas mudam na tua vida. Exatamente. Algo é quebrado na sua vida. Exatamente. E o engraçado disso é que muitas das vezes nós, como o pastor fala, a gente culpa, lógico, o inimigo. E não falando que ele não tem parcela de culpa nisso, mas muitas das vezes nós mesmos não nos perdoamos por aquilo que fazemos. Exatamente. E acabamos nós mesmos nos acusando e falando, mas o diabo está me tentando, mas na verdade é você mesmo que está se aprisionando numa prisão interna sua. E não está deixando o Espírito Santo do Senhor vir fazer a morada, limpar a casa e te fazer limpo de novo, te fazer cheio. E você acaba você mesmo te botando preso em grilhões e correntes, seja lá a analogia que você quer fazer aí. Exatamente. Parabéns. É isso mesmo. É isso mesmo. Jesus uma vez declarou, né, em João 17, Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Você vê, santifica-os na verdade. Se ele parasse aí, ia deixar uma interrogação imensa em todo mundo. Poxa, qual é a verdade? Quem é a verdade? Como é que eu vou encontrar essa verdade? Né? E ele deixou logo claro, a tua palavra é a verdade. Então, para Deus me santificar, eu preciso conhecer a verdade. Uhum. E a verdade está contida aqui. Então, quando você começou a ler, Deus, o Espírito Santo começou a trabalhar no teu coração aquilo que Deus vê você. Certo? Porque a gente cria ideia do jeito que a gente vê Deus. Como é que eu vejo Deus? Era meu caso, eu via Deus como um idoso, gordo, sentado no trono, pronto a me castigar. Com o cajadão falando assim, agora! É agora! Exatamente. Que eu tinha que chegar diante dele e convencer a ele mudar de ideia. Uhum. Certo? Ia mudar de ideia. E como eu fui de quando eu aceitei Jesus, eu fui de determinada denominação que me passava essa visão, então eu me arrasava. Deus, eu tenho que chamar a atenção de Deus para aplacar a ira dele. Uhum. Certo? Por quê? Porque eu fui aprendido assim. Uhum. Mas depois que eu comecei a meditar, o Espírito Santo começou a trabalhar, eu comecei a ler a palavra para saber o que é que Deus pensa de mim. Isso acabou, meu amigo. Agora, eu sei que pra gente é algo até óbvio, né? Pra gente que já tem uma... A gente é novo, né? Assim, Não, meu coraçãozinho tem que estar sendo mudado aqui. Tô brincando. A gente sei que a gente é novo ainda nessa caminhada, tem pessoas ali com muita... Mas a gente que tem já uma caminhada com o Senhor, a gente já sabe algumas poucas coisas de uma experiência que a gente teve com Ele, a gente sabe que tudo leva a palavra, tudo aponta para a palavra. Então, para você que não percebeu ainda nesse podcast, tudo aponta para a palavra de Deus, é tudo ali, é tudo isso. E é engraçado, como o senhor falou, e o pastor vive falando, que a palavra é que nem um rio.
A palavra que passa hoje, amanhã vai passar diferente. Com certeza, verdade. E eu já vi pessoas subindo aqui e falando, né, textos que eu falava assim, não tirou isso desse texto, não é possível Eu li isso. errado, né? Não, eu li esse texto ontem, não vi isso, como é que a pessoa viu isso? E eu acho isso muito bonito, a experiência particular de Deus com cada um. Certo, A intimidade, por exemplo, a intimidade que eu tenho com Deus não vai ser a intimidade que ele tem, a intimidade que ele tem não vai ser a intimidade que o pai dele tem. Porque muitas das vezes eu vejo que pessoas se espelham em homens e falam assim, eu quero ter a experiência que esse cara tem. E acaba perdendo suas próprias experiências. E essas experiências são tão maravilhosas, tanto nos erros como nos acertos. Elas são tão importantes para a sua caminhada cristã, tão importantes para a tua salvação, que eu vejo que hoje isso tem sido perdido. Exato. Porque, Tiago, Deus não tem 3 Paulos, Deus não tem 5 Moisés, e nem tampouco 10 Elias. Deus só teve um Paulo, um Moisés e um Elias. Porque, como eu disse, ele é pessoal, certo? Deus vai agir com você do jeito que você é. A única pessoa que nós devemos nos espelhar e botar assim, o meu objetivo é chegar à imagem dele, se chama Jesus Cristo. Verdade. É o único. Tá? Isso daí é muito profundo. E a gente tem, o tempinho tá acabando, mas a gente tem mais um pouquinho. Eu queria que o senhor falasse do seu seminário. O senhor falou que é coordenador, né? Professor do seminário. Eu queria que o senhor explicasse um pouquinho qual é a voltagem, qual é o foco, a área. Qualquer pessoa pode fazer. Qualquer pessoa pode fazer, qualquer pessoa. Seja o PhD, doutor em divindade, pode fazer. Por quê? Porque a nossa proposta nesse seminário que temos de maturidade cristã é procurar mostrar ao aluno, certo, a prática da palavra de Deus na vida dele. Como é que está ele com a prática da palavra? Esse é o nosso objetivo. Como é que está a sua experiência daquilo da palavra? Tá? Como a minha esposa Aida fez uma pergunta para uma aluna crente, e ela perguntou para a aluna o seguinte: como é que você crê em Jesus? Em outras palavras, qual é a tua visão de Jesus? Como é que você enxerga ele? Como era a minha visão dele? Um senhor gordo, com chicote na mão, pronto, vai querer me corrigir em qualquer erro. Claro que Deus está querendo nos corrigir, mas não castigar. Mas era a visão que eu tinha, certo? Então, o objetivo do nosso seminário, primeiramente, é esse. É trazer uma maturidade onde você possa discernir, não o outro, mas primeiramente você. Examinar você mesmo. Tá? Por que é de maturidade? Porque, infelizmente, a gente percebeu que muitos de nós caímos em uma armadilha chamada tempo. Qual é essa armadilha? Aí eu já tenho tantos anos de igreja, já conheço de tudo, já sei de tudo. E isso não é verdade. Ou também tem aquele, não, já tô velho demais para estudar, é isso aqui, eu não vou conseguir aprender. Já cheguei no auge da minha experiência com o Senhor. Exatamente. Já não preciso mais, não. Não preciso mais. Tá? E isso é uma mentira. É uma mentira. Certo? Por quê? Porque o texto bíblico é claro. Conheçamos e prossigamos. Sempre você vai descobrir algo de Deus, como na sua descoberta de algo de Deus, Deus também vai revelar algo de você que você ainda não conhece. E isso não tem idade. Certo? Então a gente procura mostrar que a maturidade não está no tempo que você tem de religião ou de igreja, certo? Ou de leitura em si. E isso não vai te trazer uma maturidade. O que vai trazer uma maturidade é realmente a sua intimidade com Deus e aquilo que você recebe de revelação dele. Foi que eu orientei a pessoa que veio me procurar para aprender a pregar. E eu disse para ela, olha, entra no teu quarto, vai falar com Deus, que ele que vai te ensinar. Não tem outro, certo? Não tem receita de bolo, né? Não tem receita. E qual é os dias que o senhor dá aula lá embaixo? Lá é sempre às terças-feiras, né? O dia é terça-feira à noite, e é 19h30 às 21h30.
Você que tá querendo aprender um pouco mais de Deus, parece lá. É uma igreja. Tu chegar lá, tu perguntar pra. Chegar ali na entrada de São Vicente, tu vai ver uma igreja azul, grandona, assim, é ali mesmo. Só tu entrar lá e falar, o que é o seminário? Aí tu vai aprender um pouco mais de Deus, aprender mais um pouco da tua intimidade com Deus, que é muito bom. Quem quer começar a estudar teologia pode entrar por esse seminário, né? Exato, né? Tanto assim que teve uma pessoa que a intenção dela ela querer um seminário teológico, né? E a gente percebeu que era uma pessoa ainda um pouco imatura para isso. Por quê? Porque hoje o seminário teológico, não todos, mas na sua maioria, eles, não foi errado, tá, gente? Eu não quero falar aqui, né, criticar, não falar nada disso não, por favor, não me entendam mal. A maioria dos seminários buscaram uma regularização no sentido de reconhecimento no MEC. E uma das exigências do MEC foi o quê? O seminário tem que ser aberto. O que é aberto? Qualquer um pode estudar. Seja crente, porque algum tempo atrás, seminário teológico geralmente era para quem era crente, certo? Para quem já era não só crente, você precisava ser membro de uma igreja, tá? Você tinha que ter no mínimo 2 anos congregando naquela igreja, certo? E outra coisa, tinha que ter uma recomendação do seu pastor. O seu pastor tinha que fazer um histórico sobre você. Algum tempo atrás porque era assim. Era mais voltado para quem quisesse exercer ministério, né? Exatamente. Era mais a intenção era essa. Boa. Certo? A teologia que o senhor dá aula é só para quem quer exercer o ministério? Não. Então o senhor dá aberto também para quem? Aquele que quer viver uma comunhão com Cristo. Aí tá aí o convite feito aí para vocês aí que nos seguem. Tá? Por exemplo, já tive pessoas católicas dentro do nosso seminário. Já tive pessoas que queriam só descobrir. Era só o curioso, né? Curioso, E foi e disse para mim, poxa, muito bom, mas eu não posso ficar porque o trabalho, o horário de trabalho, e saíram, certo? Eu creio que ele estava falando a verdade. Eu sei, creio, né? certo? E espero que sim, tá? Mas teve pessoas assim. E a gente dá aula para essas pessoas, tá? E voltando ao que você está falando, na questão para quem quer começar para quem quer começar a estudar, tá? Então, infelizmente, com essa abertura, muitos dos seminários se tornaram mais filosóficos, mais científicos, vou dizer assim. Então, por isso aí você precisa, é aconselhável você ter uma base bíblica, você ter uma estrutura bíblica em você, para quando você chegar lá e se dar de frente com determinados assuntos que são altamente polêmicos, certo? Você não se deixar levar por A ou por B. Você permanecer naquilo que a palavra ensina. O tempo tá estourando aqui, mas eu preciso fazer essa pergunta. Foi bom você entrar. Pra gente finalizar. A gente tá chegando na era das vamos dizer assim, um politicamente correto, vamos assim dizer. Você acha que, eu tava até falando com a minha esposa que vai entrar numa época, eu espero que não seja agora, mas a gente vai ter que rever o que a gente pode ou não falar algumas coisas. E a igreja verdadeira ela tem que estar sempre disposta a falar a verdade, que é o que Cristo mandou a gente falar. Você acha que a teologia vai sofrer esse impacto? Porque eu vejo que tem teologias aí que pegam textos bíblicos para meio que modificar os sentidos deles para pessoas fazerem práticas que a gente sabe que não é corretas. A teologia vai sofrer isso? Não, ela já está sofrendo. Ela já está sofrendo e já de muito tempo. Né? Se eu não falei, eu vou falar agora. No tempo que nós temos, né, do terceiro século para cá, muitas coisas foram, infelizmente, mudadas. Infelizmente. Muitas coisas chegaram ensinadas de uma forma e que hoje estão se ensinando de outra forma, certo? E muitas coisas que também, na época atrás, eram ensinadas erradas e depois de uma determinada revisão viu que estava errado e partiram para corrigir certo. Então a teologia ela já está sofrendo isso, tá? Há certos assuntos que nós temos que falar de forma
coerente e certa, mas não podemos falar. Interessante. Entendeu? Uhum. Então hoje, curso teológico, realmente o aconselhável primeiro é você buscar uma base bíblica, um amadurecimento certo da sua fé cristã, você buscar um entendimento para quando você partir para lá, você dizer, não, eu sei o que eu creio e aonde é que eu vou ficar. Até para você não se ofender com algumas coisas. Né? Exatamente. Como eu disse, a teologia pura, ela não te diz assim, ó, creia nisso, não. A teologia, ela te apresenta várias teses. Ela te apresenta várias visões de vários homens. Né? Ela vai te apresentando. Você que vai decidir qual rumo que você quer tomar. Onde você quer seguir. É você que vai decidir. Tá? Amém. Terminar? Não, vamos terminar. Esse assunto é muito, muito interessante, pede até parte 2, quem sabe, o convite já está posto. Okay. A gente falar sobre essas coisas, porque é algo que a gente tem que dizer para que as pessoas não sejam tentadas a limitar a sua experiência com Deus, né? A não usufruir dessa ferramenta que é muito importante, que pode ajudar muito por medo de esfriar, né? Então a gente tem que ter um entendimento de como a gente pode usar. Então, para você que assistiu aí, muito obrigado por ter nos acompanhado. Semana que vem a gente volta com mais um PocketCast. Se você gostou, curte aí esse vídeo, compartilha se você acha que ele pode mudar ou edificar alguém. E deixa aí nos comentários qual a sua experiência com a teologia, se você era como o Thiago, que tinha um preconceito, que não sabia o que era direito, que achava que era só umas teorias, ou se você já é PhD, pós-doutorado nos estudos históricos da teologia. Fala aí o que você achou desse vídeo. Aí da teologia, né? Se você acha que você sabe de tudo aí, fala aí pra gente, que a gente quer saber da sua opinião. Esse engajamento ajuda muito esse vídeo a chegar para mais pessoas. Se você ficou interessado em fazer essa aula, como foi dito, é na nossa sede ali, Pastor Rui, é uma igreja azul grande. O endereço é a Rua Santa Felicidade, número 2. Isso. 2. E o horário é? 19h30 às 21h15. Isso aí. Na terça-feira. Tá feito convite aí pra vocês. Na cidade de Belfort Roxo, Rio de Janeiro. Isso aí. Você quer atravessar outro estado. Então é isso aí, a gente tá terminando. Muito obrigado por ter assistido aí. Fique com Deus. Né, bicho?